Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, tá um frio aqui na minha cidade, acho que aí na cidade de vocês também, né? Mas é isso aí, né? Vamos agradecer a Deus até mesmo pelo frio. Já tomei meu banho, né? Tô aqui deitadinha, descansando, mas eu resolvi vir conversar um pouquinho aqui com vocês e contar para vocês algo que Deus fez na minha vida no mês passado, mês de maio. E lembra que eu comentei com vocês, né, que vocês, a grande maioria aqui que é inscrito aqui do canal, sabe que eu cuido da minha mãe, que eu não posso trabalhar fora, né, a minha mãe, ela teve um AVC, é acamada, né, e eu que cuido da minha mãe. Só que, gente, fazem 2 anos já que minha mãe tá acamada. E eu estava muito cansada, sabe? Eu estava assim, sobrecarregada, sabe? Quando você já não aguenta mais o corpo, a mente, tudo estava assim, tava muito exausta. E aí, gente, eu cheguei para Deus, eu acho que foi no dia 2, acho que foi no dia 2 de maio. Eu cheguei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu tô muito cansada. Senhor, eu já não tô aguentando mais, eu não tô suportando mais, Senhor. Eu tô muito exausta, Pai, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Falei, Senhor, por favor, me ajude. E aí, gente, eu fui dormir. Isso era numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, de repente, eu cheguei pra minha filha e falei, ai, filha do céu, eu tô tão cansada. Nossa, tô exausta. O meu corpo dói, minha mente tá cansada. Falei, eu tô muito cansada. Aí ela falou assim, então, mãe, você vai poder descansar a partir de segunda-feira. Eu falei, oi? Como assim? Por quê? Ela falou assim, a minha patroa deu férias pra mim. Eu falei, eu não acredito. Ela falou, a minha patroa deu férias e eu vou ficar em casa. E aí a senhora só vai poder, assim, a senhora vem, me ajuda, né, dá banho na mãe, na avó, né, a gente dá banho na avó de manhã, e depois o resto do dia a senhora descansa, sai, vai fazer o que a senhora tem que fazer, né. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Naquele momento eu falei, Senhor, eu não acredito. Eu falei, Pai do céu, eu vou poder descansar. Ai, Deus, o Senhor ouviu minha oração. E aí, gente, ela começou as férias, né? Foi o mês de maio inteiro. Então, assim, mês de maio eu quase nem gravei, eu quase não trabalhei, né? Aqui no salão, no brechó, nada, porque eu saí de férias, tipo assim, né? Eu saí de férias. E aí, nossa, para mim foi assim, sabe, maravilhoso isso. Porque eu pude sair de casa, eu pude ir na igreja, eu pude ir na praça com a minha filha, com a minha outra filha, nós fomos na praça, comemos pastel, tomamos caldo de cana. Eu não filmei nada para vocês, porque foi um momento meu, sabe? Algo assim que eu estava precisando fazer. Fui no dentista tranquila, sem preocupação, sabe? Que tinha que voltar correndo. Que mais? Fui na padaria, coisa que, gente, de repente vocês falam, nossa, que bobagem, na padaria, né? Gente, a padaria é 2 quadras da minha casa. 2 quarteirões da minha casa, acreditem vocês. Mas eu não posso deixar minha mãe sozinha. Então, eu não vou nem na padaria, para vocês terem uma noção. Porque eu saio daqui da casa da minha mãe, que eu moro aqui no fundo da casa da minha mãe, né? Eu saio daqui da casa da minha mãe todo dia, 7h30, 8 horas da noite. Aí eu saio daqui, vou para minha casa, fazer janta, né? Dar atenção pro meu esposo, preparar as coisas para o dia seguinte, né? Porque ele leva a marmita. Então, tipo, preparar as coisas do dia seguinte para no outro dia eu já estar aqui de volta às 8 horas da manhã. Então, assim, eu cuido da minha casa, né? Não vou falar para vocês, hoje em dia eu tô cuidando mais, porque antes eu tinha muito medo de deixar ela sozinha, até mesmo para ir na minha casa, arrumar a minha casa e tudo, né?
Agora não, eu coloquei uma coisa na minha mente, que aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer comigo ou semigo, né? Então, eu penso assim, eu não tô deixando ela, tipo, pra mim ir numa padaria, não tô deixando ela pra ir no mercado. Eu vou na minha casa, faço lá, tipo, lavo uma louça, arrumo a cama, dou uma varrida, passo um pano na casa, né? Ajeito umas coisinhas e volto pra cá, que é coisa de menos de meia hora, né? Eu faço as coisas bem rápido, eu não sou lerda pra fazer, sabe? E aí eu volto pra cá. Então eu tô conseguindo, sabe, assim, conciliar mais o meu tempo. Eu pude me organizar melhor, sabe, assim, esse um mês que eu fiquei de férias, eu pude curtir minha casa. Porque assim, gente, eu não fico na minha casa, né? Eu fico só aqui. Então, tipo, eu sou hóspede na minha casa. Bom, quem trabalha fora sabe, né? É a mesma coisa que trabalha fora. Só que ao invés de, que nem muitos que trabalham 6 horas, né? De 6, 8 horas, né? Eu trabalho das 8 às 8. Eu trabalho 12 horas, né? Tipo assim. Então, eu não tenho tempo de ficar na minha casa. E aí, eu não tava tendo tempo. Aí, agora não, né? Eu tive esse um mês aí que eu pude curtir minha casa, pude ficar na minha casa, né? Ali, pude curtir minhas plantinhas, até eu tenho umas plantinhas lá na minha casa agora, curtir meu cachorro, né? Que até o Juninho nem deitando comigo na cama mais ele tava, porque, né? Não tinha mais tempo, né? E aí eu pude ficar em casa curtindo, sabe, gente? Ai, eu falo para vocês assim, ó, foi para honra e glória do Senhor, é tudo para honra e glória do Senhor. Eu me aproximei mais de Deus, sabe? Eu fiquei assim mais próxima de Deus e voltei, né, para a igreja, enfim, sabe? Foi muita coisa que aconteceu em um mês. Em um mesinho só aconteceu muita coisa, sabe? Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que eu tava precisando tanto dessas férias. E Deus me deu férias. Por isso eu coloquei aqui no título, Deus me deu férias. E eu pude curtir, gente. E só que eu vim, né, comentar isso com vocês aqui agora, que uma simples oração. Foi uma simples oração que eu fiz, mas foi de coração. Falei, Deus, eu tô cansada. Pai, eu preciso descansar. E naquele momento que eu fiz aquela oração, Deus me ouviu, sabe? Porque eu estava a um ponto de ficar doente. Eu vi que eu estava chegando no meu limite. Sabe quando você está muito cansada mesmo. Eu tenho somente o sábado à tarde, quando minha filha não sai, né? No sábado à tarde para mim descansar e no domingo, né? À tarde para mim descansar. Aliás, no domingo o dia todo, né? Pra mim descansar. Mas assim, sabe? Não é que eu não descanse. Eu venho aqui na minha mãe, eu deito que nem agora. Eu tô aqui deitada na cama da minha filha, que eu tô com uma dor no pé. E aí eu falei assim, eu vou deitar um pouquinho. E aproveito e faço vídeo, né? Pra comentar um pouquinho com vocês. Que nem eu fico aqui, eu tenho a loja. Então, vira e mexe, eu vou lá na loja, ajeito umas coisinhas, certo? Assim, não tô tendo muita clientela, esse dia tá muito frio, o pessoal não tá saindo de casa, né? Então, as vendas que eu tô fazendo mais tá sendo assim no WhatsApp, né? Nos grupos. Aí eu cuido da minha mãe, lavo roupa, que nem hoje eu já lavei meu edredom, que eu precisei lavar meu edredom, sabe? Roupa de cama da minha mãe, as coisas dela. Então, assim, eu não paro. Então, eu varro, passo pano na casa também. Então, eu faço umas coisinhas ou outra aqui na casa da minha filha também, né? Que é a casa da minha filha, né? Agora não é mais minha casa, é casa da minha filha. Casa não é nem a casa da minha mãe, mas casa da minha filha. Então, aí a gente... Assim, a gente divide as tarefas, divide as coisas, né? Mas, sabe, foi muito bom. Foi muito gostoso. Então, assim, tem hora que eu sinto sono, às vezes eu consigo dormir, mas a maioria das vezes não. Eu fico muito ligada com a minha mãe, sabe? Eu fico muito ligada. Eu tenho medo que o aparelho dela pare de funcionar, que o aparelho de respiração dela lá. Já aconteceu porque assim, quando cai a energia, ele para de funcionar. Então, daí minha mãe fica com falta de oxigênio. E quando ele dá pane, sabe? Ele para de funcionar do nada. Então eu fico com medo,
sabe, que acontece isso, e aí eu não durmo, sabe? Eu fico aqui, eu não durmo, eu nem cochilar, eu cochilo, né? Eu fico aqui só vendo o celular, vendo minhas coisas, faço coisinha para mim comer, lavo minha louça, né? Coisas assim, né? Mas descanso, não vou dizer assim que eu não descanso, descanso o corpo, né? Mas a mente fica ligada, entendeu? Minha mente fica muito ligada. Então eu tava num estresse, eu tava entrando em depressão, né? Até que tinha gravado um vídeo aqui mostrando pra vocês. Então assim, sabe? E eu falo, esse um mês, ele foi assim, gente, muito gratificante. Foi gratificante. O que Deus fez foi maravilhoso, maravilhoso. Eu pude sair na rua, eu pude encontrar minhas amigas, conversar, sabe? Nossa, eu tinha uma amiga minha, gente, que vocês não acreditam. Eu não via ela desde antes da pandemia. E se eu contar para vocês onde ela mora, vocês vão ficar pasmos. Ela mora 2 quadras daqui. Tipo, para mim ir na padaria, eu tenho que passar na frente da casa dela quando eu vou na padaria. E nesse dia foi o dia que eu fui na padaria. E ela estava sentada lá fora, né, na casa dela, na rua, conversando com a vizinha. Aí ela me viu falando: Nossa, Simone, quanto tempo eu não te vejo, mulher. Eu falei assim: caramba. Aí nós fomos fazer a conta do tempo que a gente não se via. Gente, foi antes da pandemia. Vocês têm noção disso? Foi quando, quer ver? Foi quando eu me casei. Eu vi ela acho que uma semana antes de eu me casar. Uma semana antes, faz 6 anos. 6 anos que eu sou casada. E eu não via ela, gente, é minha vizinha praticamente. Vocês têm noção disso? Porque acabou a pandemia, para vocês entenderem, tá? Quem já tá no canal assim há mais tempo, já sabe que quando acabou a pandemia, né? Durante a pandemia eu não saía de casa, porque eu tinha minha mãe, então tentei montar montei, né, o hortifruti na garagem. Eu tive vários comercinhos assim, sabe? Tive brechó também. Mas assim, eu saía, comprava as coisas e trazia. Mas na minha mãe ainda estava andando. Então minha mãe tomava banho sozinha, ela fazia até a comidinha dela, esquentava a comidinha dela, sabe? Minha mãe ficava comigo no brechó, me ajudava quando tinha um brechó, quando tinha hortifruti também ela ajudava, sentava lá fora comigo, né? Então tem vídeos aqui no canal que mostra minha mãe nessa época. Eu tive o salão de garagem na pandemia, no comecinho da pandemia, sabe? Daí tive que fechar. Então, assim, teve meus altos e baixos nesse sentido. Mas eu não saía de casa, assim, tipo, para ir conversar com os outros. Eu ia, comprava as coisas, sempre de máscara e tal, e vinha, cuidava da mãe. E assim, para não trazer a doença para minha mãe. Aí acabou a pandemia, né? Tanto que minha mãe não pegou Covid, eu não pegou a doença. Eu peguei, meus filhos pegaram, meu marido pegou, mas minha mãe não pegou. Vai vendo. E aí, depois que acabou a pandemia, que foi no mês de dezembro, que foi liberado, quando foi no mês de março, a minha mãe caiu e fraturou o cóccix. Então, quer dizer, nós tivemos 3 anos de pandemia, né? Acho que foi 2 ou 3 anos de pandemia. E aí minha mãe caiu e fraturou o cóccix. E agora faz 2 anos que minha mãe tá acamada. Então, quer dizer, não foi 3 anos de pandemia, né? Acho que foi isso. 3 anos e depois ela caiu. E agora faz 2 que ela tá acamada. Então, assim, durante fazia tudo esse tempo que eu não saía de casa, que eu não conversava com as pessoas, sabe? Assim, vizinho e tudo mais, sair para ir na padaria, mercado, essas coisas assim. Foi uma situação bem complicada para mim, quem sabe aí no canal, né? E agora eu falei para vocês assim, eu tô aqui falando porque Deus, ele ouve as nossas orações, por mais simples que ela seja, sabe? Ele ouve a nossa súplica, e foi uma súplica que eu fiz para Deus, né? E ele respondeu. Então ele me deu as férias. Agora
A minha filha voltou a trabalhar. Volta eu ficar dentro de casa de novo. Mas sabe, eu não reclamo. Para honra e glória do Senhor, eu não reclamo, né? Tenho meus dias aí que eu vou para a igreja. E vamos ver, né? Me organizando mais, que nem eu falei pro meu esposo, né? Agora, de sábado à tarde, assim, que a maioria das vezes ele que ia no mercado, padaria pra mim, sabe? Eu falei pra ele que agora não, eu quero voltar, eu ir no mercado, eu ir na padaria. Fui no varejão, né? Tem um varejão enorme aqui em Piracicaba, que vende pastel, cachorro-quente, vende um monte de coisa lá. Fui no varejão também, sabe? Então, assim, coisas que eu tô voltando a fazer, né? Que esse mês, assim, sabe? Tipo, você saiu de uma... Como que eu posso dizer para vocês? De uma gaiola. Mais ou menos isso. Você saiu de uma gaiola. Então, gente, eu me senti um passarinho solto, né? Eu falei, não, agora eu quero uma vida diferente, nem tem dias que minha filha lá tá em casa à noite, né? Já falei pro meu esposo, quero começar a sair, passear um pouco, nem que seja para dar uma volta no quarteirão, sabe? Fazer coisa, viver um pouco mais, né? Porque é aquilo, a gente nunca sabe o dia nem a hora em que Deus vai agir, né? Na vida da minha mãe. Então, eu não posso pegar a minha vida simplesmente e deixar de viver, porque é o que eu estava fazendo, estava deixando de viver minha vida. E agora não, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu quero fazer a sua obra, tanto na internet como fora da internet. Eu quero quero voltar a viver novamente. Quero poder sair, quero poder, sabe, fazer coisas que antes eu fazia e que eu deixei de fazer. Mas que eu tenho certeza que tudo é para honra e glória do Senhor. Então Ele sabe o momento certo de tudo. E Ele fez o momento certo das minhas férias, que foi ótimo. E que agora eu já retornei cuidar da mamãe de novo, né? Em período integral. Aí vem minha filha, né? Um dia sim, um dia não, a Andressa, veio me ajudar a dar banho na minha mãe. E o meu filho também ajuda, né? A dar banho na minha mãe. E a minha filha mais velha também. Então, assim, graças a Deus, eu tenho, né, ajuda de todos eles para cuidar da minha mãezinha. E eu só agradeço a Deus por isso. Só honro, louvo, adoro esse meu Senhor que cuida de mim com tanto amor e carinho. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus, confiem, acreditem, sabe? Façam as orações de vocês, falem com Deus, levante seu clamor, falem. Traga Deus para pertinho de vocês, tá? E Ele ouve sim as nossas orações, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.